Agora, a mesma pessoa diz: isto tem ocorrido muito frequentemente com pessoas que chegam à Figueira e que aqui sonham com isto, justamente quando elas resolveram seguir o caminho da luz. Neste caso, se a pessoa já tem estas coisas com ela e ela entra num ambiente que é refratário a estas forças, então, como a pessoa mudou de ambiente e entrou num ambiente mais sutil, estas forças podem se retirar dela, porque não estão encontrando mais dentro dela um ambiente adequado. Por isso é que acontece quando a pessoa vem dormir aqui. Não é que aqui tenha fantasmas. É que a pessoa traz estas forças consigo. E quando chegam aqui, elas são expulsas. Mas quando são expulsas, não é que alguém as expulse, porque nós não temos exorcismo aqui. Elas são expulsas porque a pessoa muda de ambiente, começa a entrar numa outra energia, e o próprio interno da pessoa expulsa essas coisas, expele estas coisas. Então, estas coisas ficam, em princípio, próximas, porque o ato de expelir, o ato de repelir, não foi suficientemente forte, porque quando é forte elas desaparecem. Mas quando não é suficientemente forte, elas ficam em torno. Mas pode ser material nosso mesmo, que foi repelido. E aí você tem que acabar de repelir, até confirmar dentro de você mesmo que você quer ficar esvaziado disto. Então é por isto que isto acontece aqui. Os trabalhos aqui, em geral, ficam a cargo da energia, do centro, mas também da pessoa. A pessoa deve colaborar com a energia. Então é muito bom que essas perguntas sejam feitas, porque isso é um esclarecimento para nós todos. O mês passado, diz uma pessoa, ao acordar, eu ouvi o seguinte: os demônios foram autorizados a atuarem nesta área. Então me pareceu que era um aviso de que ajudas seriam retiradas e que eu deveria caminhar com os próprios pés. Ela compreendeu bem, hein? Neste mesmo dia de tarde, eu tive uma atitude agressiva, fora do controle, fora do normal. E eu gostaria de saber como faço se isto ocorrer outra vez. Então, os demônios foram autorizados a atuar nesta área. Quer dizer, você se prepare, porque agora você vai ter que assumir a sua própria defesa. Porque nós somos muito protegidos, como vocês devem saber. O que seria de nós se nós não tivéssemos uma imensa proteção neste mundo? Não só mundo físico, mas nesse mundo astral e neste mundo mental deste planeta. Quem está inteiro, quem está íntegro, quem está vivo, quem não está obcecado, realmente tem sido muito protegido. E nós somos mais protegidos do que imaginamos. Nós não temos consciência de quanto somos protegidos. Mas chega um momento que nós não teríamos que acostumar, nos habituar só a ser protegidos. Nós temos também que assumir a nossa defesa. Temos também que assumir o trabalho de nos manter íntegros. Então esta pessoa está neste ponto. Ela foi protegida até agora e daqui por diante ela deve assumir a proteção dela. Tanto assim que quando esta proteção total lhe foi retirada para que ela aprenda, para que ela assuma, e ela não assumiu de imediato, ela se descontrolou. Ela ficou fora de controle e ficou agressiva. Isto é, nós contamos sempre com a proteção, mesmo quando parece que tudo está por nossa conta. Parece, porque se não fosse assim, nós não faríamos nada, deixaríamos tudo por conta das forças protetoras, o que não é justo, porque a proteção tem um enorme campo de trabalho neste planeta,
como vocês sabem, em todos os níveis. Então aqui, quando chega a hora de nós fazermos algo por nossa conta, com o nosso próprio esforço, nós temos que assumir isso. Isto não quer dizer que a proteção nos falte, mas nós temos que aprender a medir estas coisas e temos que aprender a entrar no controle destas forças quando elas atuam e não ficarmos eternamente contando que a proteção vai fazer tudo. Isto é que está dizendo a ela. E aqui uma pessoa está muito preocupada porque o seu irmão conseguiu abandonar o vício das drogas com a força e com a busca espiritual que ele fez e com a sua entrega. E ela está querendo saber se o perigo está totalmente afastado e se ele deixar de buscar, se as células dos corpos vão continuar sendo liberadas desses registros das drogas. Bom, se ele prosseguir a busca dele, as células dos corpos vão sendo liberadas dos registros das drogas. Mas isto não vai acontecer automaticamente. Ele precisa continuar o seu trabalho. Ele precisa prosseguir no seu trabalho, prosseguir no seu esforço. E se ele prosseguir, é possível sim que as células dos corpos sejam curadas dos registros desse passado. Porque as nossas células podem ser inclusive trocadas. As naves laboratórios fazem isto. Mas para acontecer uma transmutação deste tipo celular, precisa que o indivíduo esteja fazendo a sua parte, o seu papel corretamente. Então é possível sim que as células fiquem completamente sãs. A medicina diz que não, no caso dos drogados. Mas é possível porque tudo é possível. Mas precisa que o indivíduo tenha o seu papel cumprido, que ele prossiga no seu trabalho de forma muito decisiva. E aqui uma pessoa diz que está lendo os nossos livros-chaves, Erques e Mistritlan. Erques e Mistritlan foram os primeiros livros a serem escritos nesta fase, de nós entrarmos em contato com centros planetários. Mas existem outros livros-chaves neste mesmo sentido, e que é bom a pessoa considerar. Além de Erques e de Mistritlan, considerar Aurora, Mirnajá, Iberá, Anuteia e o ressurgimento de Fátima. Porque cada centro planetário desenvolve um trabalho conosco e desenvolve um certo trabalho com o planeta. Então, todos estes 7 centros, neste momento, para nós são fundamentais. Não é só Erques e Mistritlan. Aí a visão pode ser maior se ela se dedicar ao assunto dos 7 centros e não só de 2, porque eles se completam. E no glossário esotérico existem vários quadros, vários esquemas nos quais a gente vê em que pontos o trabalho destes centros se unem, em que pontos esses trabalhos convergem, para a gente poder perceber que tipo de trabalho está sendo realizado e de que coisa estamos participando.